Sabe aquela sensação de que aprender gramática é tipo decorar uma lista telefônica gigante, um monte de regras que não se conectam e que a gente esquece na semana seguinte? Bom, a ideia hoje é mostrar que existe um jeito diferente, muito mais lógico e até intuitivo de entender a nossa língua. Vamos começar com a pergunta de R$ 1 milhão que todo mundo já se fez. Por que a gente passa anos na escola vendo crase, concordância, regência e parece que nada gruda? Será que o problema está na gente? A boa notícia é que não. O problema não é com quem aprende. O problema de verdade está no método. Geralmente, a gente estuda tudo em caixinhas separadas. Um dia é substantivo, no outro, adjetivo. Quando chega no último, o primeiro já foi embora da memória. A proposta aqui é outra. É enxergar a gramática como um grande sistema. Um quebra-cabeça onde cada peça tem um lugar certo e uma função que depende das outras. E o mais incrível é que esse sistema todo, toda a complexidade da língua portuguesa, se baseia em apenas 10 peças. Isso mesmo, 10. Tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve é uma combinação dessas 10 classes gramaticais. Entender como elas funcionam juntas é o segredo de tudo. E essas 10 classes se dividem em dois grandes times. De um lado, 6 classes que são variáveis, ou seja, elas mudam de roupa, se flexionam, pensa em masculino e feminino, singular e plural. Do outro lado, 4 classes que são invariáveis. Elas são sempre as mesmas, não importa o que aconteça na frase. Então, nosso roteiro de hoje é esse. A gente vai começar entendendo a peça mais importante desse jogo, que vamos chamar de o rei. Depois, vamos conhecer a corte dele, quem trabalha para ele. Em seguida, as classes que funcionam como a cola da língua e, para fechar, vamos ver como essa visão sistêmica resolve problemas na prática. Então vamos lá, direto para o centro de tudo, para o coração do sistema, a peça número 1, a mais poderosa do tabuleiro, o substantivo. Vamos pensar nele como o rei. A gente aprende que substantivo dá nome às coisas. Certo, isso está correto, mas a função mais poderosa dele, o que realmente muda o jogo, é que ele é sempre o núcleo, o chefe, o rei. Pega a frase, o meu aluno inteligente chegou. Quem é o centro das atenções aí? Aluno. As outras palavras, o, meu, inteligente, estão todas ali girando em torno dele, a serviço dele. Ele manda. E se o substantivo é o rei, ele não anda sozinho, certo? Ele precisa de uma corte. E é agora que a gente vai conhecer as classes que trabalham diretamente para ele, que só existem para acompanhá-lo. E aqui estão eles, os 4 servos diretos do rei substantivo: o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. A única razão de ser dessas palavras é uma dessas: ou acompanhar, ou dar característica, ou quantificar, ou substituir o substantivo. Vamos dar uma olhada nos 3 principais para sacar a lógica do sistema. Olha só o artigo, palavrinhas como o ou um. Ele tem 2 funções sensacionais. A primeira é dizer se aquele substantivo é específico, conhecido, o policial, ou se é um qualquer, um policial. A segunda função é um verdadeiro superpoder. Ele consegue transformar qualquer palavra de outra classe em substantivo. O verbo jantar vira o jantar, a refeição. Esse truque tem nome, derivação imprópria. Agora, o pronome. O nome já entrega o serviço dele. Ele trabalha para o nome, ou seja, para o substantivo. Ele pode fazer 2 coisas. Ou ele acompanha o substantivo, como em minha aluna, onde minha está ali coladinho em aluna, ou ele pode simplesmente substituir o substantivo, como em ela é esperta, onde ela está no lugar de minha aluna para evitar repetição. O adjetivo, por sua vez, dá características, qualidades. Mas aqui está o pulo do gato. Na prática, na sintaxe, ele só tem 2 funções possíveis. Ou ele é um tal de adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Parece complicado, mas entender que são só essas 2 opções já resolve metade dos problemas, como a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem, agora vamos para o segundo time. As 4 classes que nunca mudam de forma. Elas não têm masculino, nem feminino, nem singular, nem plural. Pense nelas como as engrenagens, a estrutura que conecta as ideias no texto. E para nunca mais esquecer quais são essas 4 classes invariáveis, tem um mnemônico, digamos bem fácil de memorizar. É a palavra pica. E essa palavra resume tudo. O P é de preposição, que serve para ligar palavras. O I é de interjeição, que expressa emoções, tipo uau. O C é de conjunção, que liga orações e ideias. E o A é de advérbio, que indica circunstâncias de tempo, modo, lugar. Todas elas são importantes, claro.
Mas de todas as invariáveis, a conjunção talvez seja a mais poderosa, porque ela é o motor da argumentação. Palavras como mas, porque, portanto, elas não só conectam frases, elas constroem o sentido, dizem o que é mais importante e guiam todo o raciocínio. Olha só o poder disso na prática. Dizer, ele é feio, mas é rico, uso mais para dar mais força para a riqueza. A feiura vira só um detalhe. Agora, se a gente inverte e diz, ele é rico, mas é feio, a ênfase muda totalmente. O argumento principal passa a ser a feiura e a riqueza perde importância. É a mesma informação, mas com argumentos opostos, tudo por causa de uma palavrinha. Certo. Agora que a gente já montou o nosso sistema com rei, corte e engrenagens, vamos ver como ele funciona para resolver um problema real, aquele dilema do adjetivo que a gente falou antes. Lembra que o adjetivo pode ser adjunto adnominal ou predicativo? Pois é. Essas duas frases parecem iguais. O chato Pedro chegou e o Pedro chato chegou. A posição da palavra e as vírgulas mudam tudo. Mas qual a diferença de sentido aqui? A resposta está na relação com o rei, com o substantivo. No primeiro caso, o chato Pedro, a palavra chato está dentro da estrutura do sujeito. Faz parte do time. Isso é um adjunto adnominal. E dá a ideia de que ser chato é uma característica permanente do Pedro. Já no segundo caso, o sujeito é só o Pedro. A palavra chato está fora, isolada por vírgulas. Isso é um predicativo e dá a ideia de que o Pedro estava chato naquele momento específico. Então, no final das contas, tudo se resume a isso. A regra de ouro da concordância nominal é bem simples. Ache o substantivo, o rei. É ele quem vai ditar o gênero e o número. E todos os seus servos, artigo, pronome, numeral, adjetivo, têm que obedecer. Simples assim. O substantivo manda e o resto obedece. Portanto, a grande virada de chave é esta: parar de tentar decorar regras soltas e começar a enxergar a língua como um sistema organizado, com o substantivo no centro. Quando a gente entende as relações e as funções de cada peça, a lógica aparece e a decoreba se torna, finalmente, desnecessária. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Que outras regras que sempre pareceram um bicho de 7 cabeças, tipo o uso da crase ou a colocação pronominal, começam a fazer mais sentido quando a gente olha para elas dentro desse sistema? Encarar a gramática dessa forma pode destravar um novo nível de compreensão da nossa própria língua.